E aí tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil e vamos para mais um papo estrutural que a gente posta aqui toda semana, falando e conversando sobre as nuances aí do mercado de projeto estrutural. Se você deseja entrar nesse mercado, se você ainda já está nele, então tenho certeza que esses conteúdos vão abrir sua cabeça para conseguir pegar mais clientes, saber onde realizar parcerias, enfim. E nesse papo de hoje, eu e o Helder, que é o nosso professor da formação Engenheiro Estrutural, ele comentou um pouco como funciona o ciclo que a gente chama o ciclo do cálculo estrutural, que passa pelas fases de cada passo até você levar o projeto estrutural para a obra. Então o Helder é um profissional com muita experiência, ele realmente já passou por diversas obras aí ao redor do mundo e eu tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor para você que está assistindo e deseja e vislumbra entrar nessa área e começar a pegar seus primeiros projetos e expandir sua atuação de mercado como engenheiro. Então, se você gostou dessa ideia, já clique no like, já deixe seu comentário, já faz o que tem que fazer e é isso aí, roda a vinheta. E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil. Estamos aqui com Helder Martins. Helder, um grande prazer ter você aqui para falar um pouco sobre cálculo estrutural para a galera do Inova Civil. E eu queria que você se apresentasse aí rapidinho para o pessoal que ainda não te conhece, saber mais sobre você. Bem, pessoal, meu nome é Helder, sou engenheiro civil, sou formado aqui pela Universidade Federal do Ceará há quase 33 anos atrás. E nesse período eu sempre trabalhei com projeto estrutural de concreto armado e protendido e também moldado no local e pré-fabricados, tá? Então, nesse período, a gente teve a oportunidade de trabalhar em todo tipo de obra que você possa imaginar. Eu tenho um dia desse eu tentei fazer um levantamento, eu creio que eu já tenha passado dos 4 milhões de metros quadrados de projeto estrutural, né? Creio que não cheguei ainda nos 5 milhões, devo estar no número aí entre 4 e 5 milhões de metros quadrados. Então, como disse um amigo meu, 4 a 5 milhões de qualquer coisa é muita coisa, né? Então, assim, realmente nós temos uma boa experiência na área. E eu queria conversar um pouco aqui sobre os passos que são realizados dentro lá da plataforma, que parte de leitura de projetos, pré-dimensionamento, depois análise dentro do TQS e no final o detalhamento. Eu queria entender, primeiramente, baseando-se no primeiro módulo de leitura de projetos, na tua visão, qual a importância do engenheiro, do arquiteto, entender sobre leitura de projeto estrutural? Por que essa base ela é importante para começar uma formação do tipo do engenheiro estrutural? Bom, na verdade, a leitura de projeto estrutural ela é obrigatória para qualquer pessoa que for trabalhar com execução de obra. Não precisa nem você ir trabalhar em projetos de estrutura, não. Tá? Se você for executar obra, você vai precisar entender aquilo ali que está representado. Porque, na verdade, na nossa profissão, a gente conversa, a gente se comunica através dos projetos. Então, o projeto de arquitetura, o projeto de estruturas, de instalações elétrica, telefônica, hidrossanitária, tudo ali, na verdade, é a maneira dos engenheiros se comunicarem, perfeito? Então, você tem que ter, digamos assim, fluência nesse idioma. Então, um engenheiro que vai executar uma obra, ele precisa olhar para o projeto de estruturas e entender perfeitamente as instruções que estão ali documentadas. Da mesma forma que ele também tem que entender perfeitamente o projeto de instalações, ok? Então, a leitura de um projeto, pessoal, é fundamental. É igual a gente aprender o português no nosso dia a dia, tá? A gente precisa usar o nosso idioma corretamente. Então, o idioma do engenheiro, do arquiteto, é o quê? É o projeto, tá certo? Então, ali está tudo documentado, né? Então, o engenheiro que está projetando precisa fazer de uma forma clara para que o engenheiro que vai executar não tenha dúvida na hora da execução, né? Então, a gente tem que entender que essa é a nossa maneira de se comunicar. Então, nós temos a obrigação de nos comunicar corretamente. Por isso
que fazer leitura de projeto é uma coisa fundamental para qualquer engenheiro. Tá? Show. E após a leitura de projeto, a gente passa para o ponto do lançamento, do pré-dimensionamento, que é um módulo que foi muito bem dado aí por você. O pessoal realmente está curtindo muito. E eu queria que você falasse um pouco o que é feito na parte de lançamento, de pré-dimensionamento, e o que você se atentou a passar ali de conteúdo, de experiência para dentro das aulas, e qual vai ser a importância disso para o engenheiro estrutural que está aprendendo sobre esse conteúdo. Então, nós procuramos pegar um exemplo e fazer uma solução, digamos assim, já um pouco, digamos assim, com poucos pilares, né? Uma solução já mais moderna, mas nós procuramos ainda utilizar vigas, enfim, o conceito de laje apoiando em viga, que se apoia em pilares. É evidente que existe a solução de lajes planas, onde você elimina as vigas, né? Mas isso tudo é uma evolução. Então, como a gente estava fazendo um módulo básico para aquele jovem que nunca trabalhou no escritório de projeto, nós optamos, então, por fazer uma estrutura mais, digamos assim, fácil de entender o comportamento, né? Então, nós pegamos a estrutura e lançamos a posição dos pilares, das vigas, formando as lajes, e procuramos mostrar o quê? Que a gente tem que preservar o máximo possível a arquitetura. Ou seja, nós não podemos propor um pilar de tal forma que inviabilize o estacionamento ou que inviabilize uma possível mudança de layout, né? O cara querer anexar um quarto à sala para fazer uma sala maior, né? Então, esse tipo de possíveis modificações de layout, a gente tem que estar atento, porque isso às vezes é um diferencial de venda, né? Então, quando a gente vai posicionar os pilares, a gente tem que ter isso em mente. Preservar as soluções de arquitetura. É óbvio que a gente tem que fazer isso dentro de determinados limites para que a estrutura não custe muito caro. Porque se a estrutura ficar cara demais, nós também vamos inviabilizar o empreendimento. Então, tudo tem que estar sempre atendendo o conceito da economia. Tá? A gente não pode perder nunca isso do nosso horizonte, né? Na hora que a gente está definindo a solução estrutural. E depois, quando a gente vai colocar as vigas, novamente, a gente tem que colocar vigas onde existem paredes, para que as vigas fiquem disfarçadas, né, dentro das alvenarias, ok? Sem prejudicar o resultado final da edificação. Evidentemente que, às vezes, a gente não pode colocar a viga em um determinado local, onde eu estou dizendo, o cara quer ter uma possibilidade de tirar uma parede para aumentar a sala. Então, o cara tira a parede e encontra a viga, então, tudo bem, ele vai continuar usando o ambiente ampliado, mas não vai ficar tão legal, porque você vai estar vendo aquela viga fazendo uma distinção, né, no forro, tá, na altura do forro. Então, isso não é bom. Então, assim, a gente tem que sempre estar respeitando a arquitetura e procurando entregar para o nosso cliente um projeto mais econômico possível, tá? Mais econômico possível dentro do que nós temos de normas técnicas que a gente tem que estar sempre obedecendo. Perfeito? Então, basicamente, na hora que a gente está lançando uma estrutura, é isso que a gente procura, obedecer ao máximo possível que a arquitetura quer, sem perder de vista a economia que o cliente precisa. E o próximo passo, depois de realizar esse lançamento, o pré-dimensionamento, vai ser entender sobre o software, o que esperar que ele faça. Tem muita gente que pensa que o software basicamente vai proporcionar todo o cálculo, tudo que é necessário, e eu queria que você explicasse o que você espera quando vai realizar um dimensionamento dentro do TQS, por exemplo. Como é que você enxerga os resultados que ele fornece e, a partir desse conteúdo, como é que depois vai para o detalhamento? Na verdade, assim, cada profissional tem o seu modo de trabalhar, tá? Mas, a bem da verdade, basicamente é o seguinte, você vai definir o lançamento estrutural,
baseado na sua experiência, né, no seu sentido, muitos anos de profissão. Então, você define aquele lançamento, define os pilares, as vigas, as lajes, e aí você carrega a estrutura. Ou seja, você vai colocar no modelo todos os carregamentos que vão atuar, né? O peso próprio da estrutura, pavimentação, revestimento, alvenarias e sobrecarga. E aí você vai ver esses esforços se distribuindo nas lajes, nas vigas e nos pilares. Depois você vai analisar elemento por elemento para poder escolher uma seção adequada àqueles esforços que vão atuar, tá certo? Nesse momento, você observa se os esforços estão, digamos assim, com a ordem de grandeza, compatível com aqueles vãos, etc. Porque, às vezes, Igor, você pode dar uma entrada equivocada, tá certo? E você tem um resultado que não condiz com a realidade. Tem que lembrar que você sempre vai ter uma interação com um profissional. Quando você está colocando a carga, você está fazendo isso e você pode errar a unidade da carga. Ou você pode errar, digamos assim, uma vinculação de uma viga com a outra. Né? Uma viga que apoia na outra, você botou ao contrário. E aí aquela viga fica com um vão enorme, consequentemente, com os esforços muito grandes. Então, quando você analisa os resultados, você vai percebendo esses erros que podem ter ocorrido e vai consertando. E conserta o erro e processa novamente, até que você encontra resultados compatíveis com aquilo que você idealizou. Tá certo? Então, só depois que você verifica a consistência do seu modelo, a consistência dos resultados que você encontrou, digamos assim, a correção na seção que você escolheu, ou seja, a seção que você escolheu para o pilar é compatível com o esforço que você encontrou, o momento fletor, o esforço cortante na viga, é compatível com a seção que você escolheu para a viga. Então, depois que você verificou tudo isso, é que você pode começar a fazer o detalhamento da armadura. Se você não fizer essa verificação antes, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar depois uma série de avisos do software dizendo que não conseguiu dimensionar o pilar, porque o pilar não tem seção adequada para aquele esforço. E não conseguiu dimensionar a viga, porque a viga não tem uma seção adequada para aquele esforço. E assim por diante. Então, aqui no escritório, antes da gente detalhar, a gente procura verificar se as seções são compatíveis com os esforços, ok? Porque isso evita um retrabalho. Perfeito. E qual a importância do final, quando já está tudo dimensionado, agora para comunicar a obra? Existe uma dificuldade para os construtores, para o pessoal lá da obra, entender o que está sendo detalhado? Como é que porque aí cria um ciclo, né? Vai terminar no detalhamento para começar de novo lá na leitura de projeto, por parte do pessoal da construção. Na verdade, assim, não é para existir dificuldade de entendimento, porque, como eu lhe disse, as pessoas que estão envolvidas no processo precisam entender o idioma que se fala. Perfeito? Então, assim, a princípio não há uma dificuldade de entendimento. O que às vezes acontece é uma dificuldade de execução. Porque quando o software detalha, ok, ele parte do princípio seguinte, ele está detalhando o pilar, ele só se preocupa com a seção transversal do pilar e se as barras do pilar vão caber ali adequadamente. Beleza. Quando ele vai detalhar a viga, tá certo? O software não leva em conta que parte das barras da viga vão cruzar com as barras do pilar, né? E ele não vai fazer essa, digamos assim, essa compatibilização de barras, porque senão isso iria dificultar muito o software. No futuro, nós vamos ter isso aí acontecendo, né? Porque as máquinas são cada vez mais rápidas, ok? E você vai cada vez melhorando o software, né? Mas o software atual, ele não faz essa verificação. Então, cabe ao engenheiro dar uma olhada no detalhamento que está saindo e ver que aquilo ali não vai dar para executar, né? Então, às vezes, o cálculo está correto, ele encontrou
uma seção adequada de armadura, transformou corretamente em barras comerciais, mas quando você vai para a obra e vai montar essas barras, simplesmente não cabem, ok? Então, o operário não vai conseguir montar aquilo que você mandou para a obra, tá certo? Mas aí não é um problema de leitura de projeto, é um problema de um detalhamento inadequado da armadura. A peça precisava ser maior para poder caber aquela armadura. E é comum esses erros saírem de escritórios de cálculo estrutural com erros de detalhamento? Como é que está o mercado aí dos projetistas? Infelizmente Igor, porque o que acontece? Como o software, digamos assim, lhe dá uma velocidade de produção boa, né? Se você não tiver determinados cuidados, se você não fizer essa avaliação correta da seção dos elementos de concreto, né? Compatível com os esforços, com as barras, vai terminar que você vai encontrar um detalhe com muita armadura, o que vai dificultar a colocação da execução lá na obra. Então, é comum, Igor, tá certo? Não é uma coisa assim absurda o que eu estou lhe dizendo, não. Realmente é comum, né? Então, assim, precisa haver realmente uma revisão do projeto antes da entrega, né? Um profissional com experiência dá uma olhada no detalhamento que está sendo entregue e identificar previamente aquilo que não ficou bom e refazer aquilo que não ficou bom, ok? Então, muitas vezes, o que a gente vê é que não existe o processo de revisão final. Esse processo, ele é importante, né? Por mais que esteja tudo correto, tá certo? Está tudo correto, mas há uma dificuldade de execução. Então, precisa passar por uma revisão. O profissional abre a planta com calma, analisa os detalhes e vai olhando aquilo ali se tem alguma coisa muito difícil de ser executada. Se tiver, o melhor é você, ali mesmo no escritório, refazer aquele detalhe, ok? Porque você, digamos assim, tem a condição de tomar uma melhor decisão do que o operário na obra. O operário lá na obra vai tomar uma decisão que nem sempre é a melhor, ok? Então, essa decisão não é para você deixar para o operário. Essa decisão tem que ser tomada dentro do escritório. Perfeito? Perfeito. Então, precisa dessa revisão antes da entrega, né? Por um profissional com calma, com experiência, dando uma olhada no detalhamento. E acabou a entrevista que a gente falou um pouco sobre o ciclo do papo estrutural. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixa seu comentário. A gente sempre está olhando aqui os conteúdos referentes aos comentários e foi muito bacana entender o que o Helder considera em cada ponto aí do ciclo estrutural, porque cada profissional tem a sua forma de trabalhar e é importante você entender e pegar essa experiência de vários profissionais para ir desenvolvendo a sua forma de trabalhar. Você começa a ter experiência de outros e fazer projetos cada vez mais bem feitos e otimizados. Então é isso, clique em gostei, deixe seu comentário, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau!